Agradecendo mais uma vez o professor Fabiano, eu gostaria de dizer que esse trabalho, essa tese, é um trabalho de defesa da Constituição de 1988. Esse é o intuito. Na verdade, eu compreendo como uma trincheira de luta pela defesa dos valores constitucionais que o povo brasileiro, através do Legislativo Constituinte, firmou em 1988. O Celso Furtado, um grande economista brasileiro, ele dizia que quando a gente vai estudar economia, nós não podemos estudar economia a partir das taxas de crescimento, a partir das taxas de câmbio ou de juros. Nós temos que estudar economia a partir do horizonte de aspirações de um povo. Ou seja, a economia deve ser tratada não como uma questão econômica, mas como uma questão política, uma opção político-jurídica de um determinado povo em um determinado momento histórico. A opção que o povo brasileiro realizou em 1988 foi a opção por um Estado funcionalizado. Nesse Estado, o capital ele não age na sua forma meramente econômica, mas sim funcionalizada. A nossa Constituição diz a função social da propriedade, da empresa e do contrato são os fundamentos da atividade econômica. São esses fundamentos que precisam ser levados em conta. Nós não queremos hostilizar o capital internacional, muito pelo contrário. O capital internacional ele é fundamental para o desenvolvimento nacional, mas nós não queremos que o capital internacional simplesmente venha aqui, aplique esse capital, gere lucros e depois remeta esses lucros para os centros de decisão internacional. Nós queremos que esses capitais sejam, em certa medida, reinvestidos no Brasil para aqui gerar emprego, para aqui gerar desenvolvimento, principalmente tecnológico. Porque a grande questão que está colocada aqui é o que nós exportamos. O que nós estamos exportando para gerar essas grandes divisas? Na verdade, o Brasil ele se formou como nação exportadora de bens primários, principalmente de bens sem valor agregado. O Brasil precisa, para entrar no centro do capitalismo mundial, para se tornar uma nação capitalista desenvolvida, produzir tecnologia. Isso é fundamental. E a Constituição do Brasil, no artigo 219, quando diz que o mercado interno é um patrimônio nacional, ele determina que esse mercado interno deverá ser fundamentado principalmente no desenvolvimento tecnológico. Nós temos aí os autores da CEPAL, que principalmente faziam aquela análise da depreciação dos valores de troca. Se uma nação ela produz bens primários, por exemplo, soja, por exemplo, bens com baixo valor agregado e importa bens tecnológicos, cada vez mais essa nação vai precisar produzir bens primários para cada vez menos trazer produtos altamente industrializados para dentro do país. Essa é uma contradição flagrante e que acaba achatando, em perspectiva histórica, essa mesma balança comercial favorável que o Brasil vive hoje. Então nós estamos sim vivendo um momento conjunturalmente interessante, mas nós precisamos pensar para o futuro. Nós precisamos preparar o Brasil para 20, 30, 40, 50 anos. E nesse sentido é importante que o Brasil coloque firmeza no desenvolvimento tecnológico interno, principalmente dos bens de capital. Com isso nós poderemos conseguir sim realizar aquele horizonte de aspirações político do povo brasileiro, do qual falava Celso Furtado, e que está inscrita na nossa Constituição, sem hostilizar o capital internacional, sem hostilizar até mesmo o capital portador de juros, que pode sim ser funcionalizado para realizar uma finalidade fundamental, que é desenvolver o Brasil em bases nacionais, tecnológicas, para que aí sim ele possa. Claro que isso é um movimento que acontece ao mesmo tempo, mas é porque é dialético, mas para que ele possa se globalizar e competir na sociedade mundial em pé de igualdade com as nações do centro do capitalismo. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Matheus Felipe de Castro, que apresentou aqui para a gente o trabalho Capitalista Coletivo Ideal, o Estado e o Projeto Político de Desenvolvimento Nacional na Constituição de 1988. Agradecer também a presença aqui no nosso programa Defenda a Sua Tese desta semana do Fabiano Jantalha, doutor Fabiano Jantalha, que é professor de Direito Econômico do Instituto Brasiliense de Direito Público. Bem como também agradecer muito e mais uma vez aqui a presença do professor João Carlos Souto, que é procurador da Fazenda Nacional. E chegamos ao final de mais um programa Defenda a Sua Tese, agradecendo, claro, a sua participação. Lembrando que você também pode participar do programa enviando a sua sugestão, o tema, o seu trabalho acadêmico para ser debatido aqui no programa Defenda a Sua Tese. Para isso é fácil, basta enviar o título do seu trabalho, um currículo, para o e-mail defendasuatese@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.